Eu não sei como começar isso, mas vou tentar. Meu irmão estava no clube de cinema quando estávamos no colégio e, depois de muita mendicância, eu também estava. Uma vez nos fomos designados para fazer uma animação. Quando chegamos em casa naquele dia, meu irmão estava agindo estranho e disse, em voz baixa, que ele precisava começar sua animação imediatamente. Ele subiu as escadas para seu quarto sem mais conversas. Ele ficou em seu quarto quase toda semana, saindo apenas para usar o banheiro, comer e ir à escola. Eu estava preocupado, assim como nossos pais, mas decidimos deixá-lo em paz. Ainda me pergunto por que razão decidimos fazer isso. Cerca de 3 ou 4 dias antes da vinda da animação, ele terminou. Eu pedi para ver isso, mas ele disse que não, mesmo quando eu ofereci para deixá-lo ver-me. Ele disse que seria uma surpresa para todos no clube de cinema. Então ele sorriu para mim. O sorriso mais assustador que já vi. Então veio o dia em que as animações seriam exibidas. Havia cerca de 6 crianças no clube de cinema, incluindo meu irmão e eu, e, já que fomos convidados pelo diretor do clube, cada um de nós trouxe seu amigo. O meu irmão pediu para ir por último, dizendo que a animação dele era muito longa para mostrar no início. Muitas animações eram engraçadas e algumas eram abstratas. Então veio meu irmão. A animação começou com algumas estáticas que foram apagados em uma tela de um tempo. Todos se aproximaram, vendo que o melhor, obviamente, foi deixado para o final. Eles estavam errados. O branco desvaneceu-se a algo que eu reconheci pouco. Uma captura de tela de um cartão de título de abertura do Pequeno Urso, um desenho que costumávamos assistir quando éramos crianças. Então apareceu o título, em caligrafia muito grosseira, O Pequeno Urso e o Grande Livro Vermelho. A animação começou normal como um episódio de Pequeno Urso. O Pequeno Urso estava no pátio brincando de pescador. Então ele parou e se perguntou se o pai urso gostaria de ir pescar no dia seguinte. Ele correu para pedir. O pai urso estava sentado à mesa, um grande livro vermelho aberto diante dele. O pai urso parecia muito triste e um pouco irritado. O pequeno urso não percebeu e perguntou ao seu pai o que ele queria perguntar. O pai urso não deu resposta, mas levantou-se e saiu da casa sem dizer uma palavra. O pequeno urso parecia decepcionado por um segundo. Então subiu na cadeira do pai e começou a ler o livro vermelho. Uma voz que não era do pequeno urso, ou de alguém do desenho, começou a ler poemas perturbadores. À medida que a voz lia, o pequeno urso ficava cada vez mais deprimido. Tudo, exceto o livro, lentamente desapareceu para tons de cinza. O diretor do clube tentou desligar o projetor, mas não desligou. De repente, tudo parou, e cortou para a mãe urso aconchegando o pequeno urso na cama. O pequeno urso parecia extremamente chocado com uma expressão em branco e olhando como nós. Os olhos dele estavam extremamente inchados de sangue e seu pelo estava todo manchado. Toda a cena, exceto a mãe urso e o pequeno urso, eram hiperrealistas. Mãe urso apagou a luz e saiu do quarto. O pequeno urso começou a cantar lentamente quando o quarto começou a ficar cada vez mais escuro. Meu Bunny mora sobre o oceano. Meu Bunny encontra-se sobre o mar. Meu Bunny mora sobre o oceano. Oh, traga meu Bunny para mim. Um par de olhos vermelhos apareceu acima do pequeno urso. Uma risada terrível começou. Então, o que parecia uma monstruosidade de uma criatura pulou para o pequeno urso. Toda a tela cortada em branco. Então, lentamente, desapareceu para uma montagem de diferentes cenas de água corrente. A voz de um menino, junto do meu irmão, estava cantando a mesma música que o pequeno urso estava cantando, mas com as letras adicionadas. Traga de volta meu Bunny, traga de volta meu Bunny, traga de volta meu Bunny para mim, para mim. Traga de volta meu Bunny, traga de volta meu Bunny, traga de volta meu Bunny para mim. Então, desapareceu em uma foto minha de quando eu era criança, ficando ao lado de um túmulo com o nome da minha mãe, e uma foto debaixo dela. E, lembre-se, minha mãe ainda está viva. A tela então cortou em preto. O projetor finalmente desligou. Isso foi o fim. Todos ficaram chocados. O diretor do clube pediu a todos que saíssem, exceto o meu irmão. Meu melhor amigo e eu fomos à minha casa para discutir o filme. Antes de sair,
Eu disse ao meu irmão: eu não sei como onde você conseguiu essa foto de mim ao lado do túmulo de nossa mãe. Ele olhou para mim, confuso. Não, ele disse. Essa foto era de mim ao lado do túmulo da minha mãe. Ambos ficamos assustados. Pedimos aos pais do meu amigo se ele poderia passar a noite lá em casa. Eles disseram que sim. Passamos o resto da noite falando sobre o filme. No dia seguinte, sábado, minha mãe nos contou que meu irmão foi enviado para um hospital psiquiátrico. Na segunda-feira, voltamos à escola. Descobrimos durante uma assembleia que as outras 4 crianças no clube de cinema e as outras 5 crianças que estavam visitando cometeram suicídio depois de matar suas mães e que o diretor desistiu do clube de cinema. Quando cheguei em casa naquele dia, achei que meu problema foi colocado na prisão com 18 relatos de assassinato e um motivo de perturbação pública. Ele nunca será libertado. Decidi manter isto em segredo por tanto tempo, mas agora receio que tenha de o deixar sair. Alguém de alguma forma encontrou essa animação e colocou-a na internet em um site desconhecido sob o título O Pequeno Urso e o Grande Livro Vermelho, episódio nunca antes visto, em alguma esperança doentia de que ele vá traumatizar as crianças pequenas. Se você encontrá-lo, entre em contato com o site imediatamente e o tire de lá. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.